trago logo para o começo da nossa conversa alguns dados de um estudo, né, de uma pesquisa que ela já foi realizada por 6 vezes. Então, eu trago aqui os dados do último estudo, né, que foi realizado agora no ano de 2024. Com retratos da leitura. Retratos da leitura, que é uma pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro e que traz alguns dados que, para nós que trabalhamos com incentivo à leitura, achamos bastante alarmantes. Penso que você deve concordar comigo. Segundo o estudo, 53% dos entrevistados não leram, na ocasião das enquetes, não leram, não haviam lido nem mesmo um livro ou parte de um livro nos últimos 3 meses que antecederam a pesquisa. Dado que nos assusta, ou seja, há uma queda muito grande no número de leitores no nosso país. Penso que é reflexo de uma série de questões, mas outro dado que nos chama bastante atenção é a partir dos 11 anos de idade, que já inicia essa queda no número de leitores. E, especialmente, os motivos que levam à leitura, eles apontam que a leitura por gosto, a leitura por prazer, que é aquela que nós buscamos como educadores, ela vai deixando de acontecer a partir dos 11 anos de idade. E isso traz dados bastante impressionantes para que nós possamos fazer aqui uma discussão. O que será que está acontecendo, hein? Entre os 5 e os 11 anos, ainda há esse desejo pela leitura, ainda a pesquisa demonstra que as crianças têm interesse, que leem não só por indicação, mas leem por prazer. Eu estou mencionando alguns dados, porque daí eu vou passar a palavra para você. Outra questão que eu penso que é bastante alarmante, que diz respeito ao papel da escola. Segundo a pesquisa, diminuiu bastante também a busca por leitura a partir do incentivo pela escola. A leitura em casa, ela está um pouquinho maior do que a leitura realizada na escola. Olha só. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. O que será que está acontecendo? Eu tenho certeza que você que atua com muitas crianças e adolescentes, eu também tenho bastante experiência nisso, com certeza já ouvimos, não gosto de ler, não quero ler. Então, eu pergunto, na sua opinião, como especialista que vem acompanhando as mudanças nesse cenário da leitura nos últimos anos, assim como eu, o que será que está acontecendo? Onde é que moram ali os maiores desafios dessa formação de leitores? Bom, a gente tem vários aspectos na sua conjectura inicial, né? Trazer a pesquisa Retratos da Leitura. Primeiro, eu acho que a gente tem que fazer uma grande menção ao esforço do Instituto ProLivro de continuar essa pesquisa e de avançar também com a pesquisa com outros quesitos para que a gente possa mapear cada vez mais esse cruzamento de dados, porque ler estatística não é uma coisa assim linear, né? Quadradinha. A gente tem que cruzar esses dados. Então, tem alguns dados na Retratos que, por mais pessimismo que eles tragam, eu poderia dizer assim que a gente pode olhar, às vezes, com um pouquinho de otimismo em alguns aspectos e em outros a gente poderia, inclusive, considerar um panorama até mais desfavorável do que foi mapeado. Por que eu digo isso? Porque ler livros nesse país, no Brasil, um país que tem um passado muito violento com a colonização, né? Não só o nosso país, mas falando especificamente no caso do Brasil, e que a população, a grande parte da população, ou a imensa maioria da população, olha para esse objeto como um objeto que está associado a uma elite, né? Então, assim, a gente tem primeiro que lembrar disso o tempo todo. E não é porque o livro é só aquele argumento de que o livro é caro, que a gente
escuta as pessoas falando, não é por causa disso, é por causa do valor simbólico que esse objeto tem para algumas pessoas. Inacessível. Então fica assim, primeiro eu acho que a gente sempre tem que considerar isso, que a gente tem que trabalhar para aproximar o livro das pessoas, para mostrar que as estantes das bibliotecas públicas, das bibliotecas escolares, das livrarias, dos espaços de cultura que são abertos ao público, elas convidam a toda e qualquer pessoa. Então, acho que quem trabalha com leitura tem que sempre passar por esse lugar da gente construir uma cidadania ativa para o desenvolvimento leitor. Uma consciência de que isso nos pertence a todos. Então, acho que a gente tem esse primeiro desafio, né? E depois, quando a gente vai olhar os indicadores, quando as pessoas falam assim, nos últimos 3 meses eu não li nenhum livro, talvez a pessoa não tenha nunca lido um livro, né? E na pesquisa, ela se veja na condição de falar, nos últimos 3 meses eu não li, né? Então, mas a pesquisa ela tem um fôlego, mas ela tem um fôlego dentro do que eles conseguem fazer, até do número de pessoas que eles conseguem pesquisar. Mas eu acho que a questão da leitura é muito mais complexa, sabe? Eu acho que hoje a gente tem retratos para a gente saber por onde ir. Mas tem outras coisas que a gente pode estar mapeando no nosso dia a dia, né? Quem trabalha com leitura. As famílias talvez tenham passado a ter um papel mais importante de uns anos para cá, com o advento dos clubes, eu acho. E com clubes de leitura. Com os clubes de leitura. E com as próprias redes sociais, sabe? Eu acho que hoje tem mais famílias ligadas no que na história que a Ivani Magalhães vai contar no canal dela, né? E eventualmente que você vai falar de algum autor. Então, eu acho que esse fluxo de informações interferiu, sim, positivamente para algumas famílias, e a gente está vendo esse reflexo na pesquisa. As escolas, por sua vez, a gente tem que lembrar que a gente vai medir realmente números grandes com as escolas públicas, né? Então, a gente pode até falar das escolas privadas, mas vamos olhar para as escolas públicas. As escolas públicas, Ivani, elas precisam do quê? Elas precisam de políticas públicas. E a gente passou um período, um longo período, sem política pública para o livro e para a leitura, e eu acho que ainda a gente está atravessando esse período. Então, assim, a gente está com compras do Programa Nacional do Livro Didático, especificamente com o livro literário, atrasadas. As compras de prefeituras, de muitas prefeituras de cidades pelo Brasil, também não foram efetuadas. Então, assim, como que a biblioteca escolar, como que a biblioteca pública, ela vai sobreviver sem a política pública? E não é só trazer o livro, é trazer também elementos, né, formação, acesso a conteúdos que ajude aquela biblioteca a se repensar todo dia. Porque a gente está no mundo novo a cada dia. Sim. Eu não sou pessimista de dizer assim que é um problema geracional, que a gente tem uma geração que não quer ler. Eu acho que essa geração... São muitas mudanças. Não, e eu acho que essa geração que a gente citou aí numa faixa etária, sei lá, que está nos 11 anos, que está na pré-adolescência, que está no começo da adolescência, ela convive, é uma geração que convive com adultos que não leem. Então, qual geração que é não leitora? Sim, isso me traz também uma ideia de que precisamos pensar que papel a escola tem, que papel a família pode ter para fazer o que é possível de fazer para ir mudando um pouco esse cenário. A leitura, por gosto, é algo que precisa ser cultivada, né? Caminhos, situações, vivências onde as crianças e os adolescentes, penso eu, que é um momento crucial para se plantar, embora o estímulo à leitura ele pode acontecer em qualquer momento da vida,
né? Como nós observamos pelo Brasil, grupos de pessoas já na terceira idade que começam a vivenciar projetos de leitura e se tornam leitores ávidos, que nunca tiveram oportunidade e que agora passam a ter.